Não tem ninguém falando, fazendo um discurso de Estado mínimo. Nitidamente, tem alguns sinais no programa da Dilma Rousseff que apontam de uma maneira mais agressiva para o fortalecimento de algumas capacidades do Estado. Teve uma coisa que me chamou muito a atenção, um item, que é a questão do fortalecimento do Ministério do Planejamento. Isso talvez nos leve a pensar o que é pensar um pouco na trajetória do planejamento governamental no Brasil. Nos últimos anos, o Ministério do Planejamento, algumas vezes, é acusado de ser o Ministério do Orçamento, ou então o Ministério auxiliar do dizer não do Ministério da Fazenda. Não sei se acrescentar atribuições ao Ministério do Planejamento, ainda que essas atribuições possam ser interessantes, a gente vai ter um ministério maior ainda. Imaginem o que é a agenda do ministro do Planejamento. Não é à toa que o Ministério do Planejamento precisa ter um secretário adjunto, um secretário executivo e um secretário executivo adjunto para tocar o negócio. Agora, por trás disso tem uma ideia de fortalecimento da função do planejamento. E isso é mais claro, mais evidente nas falas da Dilma e da Marina. Seguramente esses dois programas estão apontando para uma ação mais planejadora do Estado, ainda que pequem exatamente por esse nível de superficialidade tão alto, né? Mas essa ideia de fortalecer a função de planejamento do Estado parece que é algo que aparece, né? No caso da Dilma, a ideia de fortalecimento da capacidade de intervenção do Estado também é acrescida pela ideia de fortalecimento das estatais e da ideia de planejamento estratégico do desenvolvimento. Ela, de alguma maneira, já vem da reformulação do IPEA sobre o Márcio Postman. O Márcio Postman vai mudar a missão do IPEA, dizendo que ele tem que contribuir para o planejamento estratégico do desenvolvimento nacional. Eu acho que é uma tendência de reforçar essa agenda, quer dizer, parece que os setores que defendem essa posição tendem a ter um certo fortalecimento. O segundo ponto que eu queria destacar é a ideia de profissionalização do serviço público. Ela parece, todo mundo usa isso de algum jeito. Infelizmente, algumas vezes, isso é colocado de uma maneira extremamente voluntarista, na minha opinião, como bastasse ter pessoas com ética, ou bastasse a boa vontade, ou como bastasse acabar com o loteamento de cargos, ou como bastasse a vontade de fazer um Brasil melhor, menos desigual, para garantir uma administração pública mais profissional. A gente que trabalha com isso sabe que não é tão simples. O quanto é possível falar de profissionalização do serviço público sem falar do sistema político, sem falar dos problemas do nosso presidencialismo, chamado presidencialismo de coalizão, sem falar do poder dos governadores, do poder do legislativo, da maneira como essas pessoas ascendem ao poder, sem falar da maneira como se financia campanhas políticas nesse país. Os programas da Dilma e da Marina tocam em alguns pontos mais ou menos nessa direção de fortalecimento, ainda que a Marina Silva tenha um detalhe que vale a pena ser destacado. Ela propõe explicitamente a redução do número de cargos comissionados. Você pode fazer isso por enxugamento de máquinas, enxugamento de órgãos, por critérios de acesso internos, ou um modelo mais simplificado, que é o comissionamento apenas para os servidores de carreira, que esse provavelmente é o sonho de 50% da burocracia de Brasília. No caso da Dilma, ela vai falar de meritocracia e de ampliação de concursos, de planos de carreira. É até mais fácil identificar algumas coisas que estão colocadas pela ação do governo nos últimos anos, né? Criou várias carreiras, ampliou o acesso a várias carreiras, numa linha que não é tão distinta assim do que foi feito desde a reforma na época do ministro Bresser, quer dizer, fortalecendo as carreiras estratégicas. Esse trabalhador que ocupa um cargo em comissão, ele custa menos do que alguém que é de carreira. Porque, é claro, quando você contrata alguém que é concursado, você vai continuar pagando o salário dele depois que ele se aposentar, provavelmente para o companheiro, para a companheira, para o esposo, para a esposa
depois que falecer, você vai ter ainda a pensão, isso custa mais caro. No caso do Serra, ele fala de reforço às agências, assim como a Marina Silva. Aí tem uma parte que é o debate eleitoral, chamado suposto aparelhamento das agências. Por outro lado, no programa da Dilma também não tem nenhuma menção contrária às agências, que é basicamente o que já foi herdado do governo Fernando Henrique, que foi concebido lá antes de 98. Um outro ponto é a questão do pacto federativo. Eles olham para a federação um pouco ainda de uma maneira atomizada. Você tem falas do tipo novo pacto, criar negociações. Como falar de pacto federativo sem falar do sistema político, do sistema eleitoral especialmente, sem falar de redistribuição de recursos entre os estados federados e, portanto, sem falar de reforma tributária. Reforma tributária eu acho que é um tipo de saci pererê. Assim, um dia ele vai aparecer, um dia ele chega, sei lá, o Coelhinho da Páscoa, melhor. Um dia o Coelhinho da Páscoa vai chegar, Papai Noel, porque todo mundo fala, desde quando eu era criança, a gente fala que vai ter uma reforma tributária nesse país, um aspecto em que nós temos uma enorme carência do ponto de vista de gestão pública no Brasil, que é a capacidade de gestão dos municípios brasileiros. As propostas em geral, do ponto de vista de pensar fortalecimento da capacidade de gestão dos municípios, isso é um tema ignorado, pensando sobre como criar alternativas de provimento de serviços que não dependam unicamente da ação estatal. Isso vai aparecer em vários pontos do programa da Marina Silva. Ela trabalha mais isso do que o programa da Dilma Rousseff, e mesmo o Serra não aponta isso muito a não ser de uma maneira muito vaga. A ideia dos sistemas de políticas públicas, que é aqui uma das nossas 3 perguntas-chave, isso parece que é uma ideia que chegou e fica. Essa ideia de sistemas chega o tempo todo, né? Eu acho que, me parece que é aquela ideia do Pacto dos Entes Federados sobre o SUS, Educação, Segurança, Sistema Prisional, do programa da Dilma, de alguma maneira toca nisso também, né? E o programa da Dilma também fala especificamente de um Sistema Nacional de Juventude. Essa consideração talvez esteja indicando que esse modelo de sistemas nacionais de políticas, que hoje são basicamente de políticas setoriais, comece nos próximos anos a ser também adotado para públicos específicos, o que é uma outra forma de organizar o trabalho. Agora, quando se trata de juventude, o que significa falar de um sistema nacional de políticas públicas para a juventude? Esse sistema, ele coloca problemas não só de coordenação vertical de políticas, mas também de coordenação horizontal de políticas. Isso não está apontado como se resolver. É um problema clássico de coordenação horizontal de políticas, quando você tem normalmente um órgão fraco que coordena um conjunto de ações, de programas, cujo orçamento está alocado muitas vezes em ministérios muito mais fortes. Vamos comparar uma secretaria especial de promoção da igualdade racial com o Ministério da Educação. Você tem, inclusive, aí um problema de diferença de porte, de tamanho de órgãos na coordenação horizontal. Quando você pensa isso no sistema, você passa a ter uma matriz com todas as suas complicações de coordenação matricial. Então, acho que isso é o que precisa ser pensado. Não estou dizendo que é ruim a ideia, estou dizendo que é uma ideia difícil, mas que provavelmente deve começar a aparecer. Vejam, nos últimos anos a gente tem um monte de lugares, não só no governo federal, mas nos governos estaduais, nos governos municipais, iniciativas que de alguma maneira procuram afirmar direitos, e inclusive com ações afirmativas, para públicos específicos. No caso de participação especificamente, tem uma aposta muito clara do programa da Dilma na continuidade dos sistemas de conferência de políticas públicas. As conferências de políticas públicas, seguramente nos últimos 5 anos, talvez, mas mais no segundo governo, né? No primeiro governo tem a Conferência das Cidades, que funciona como uma espécie de um balão de ensaio forte. Não tinha dinheiro, criou um ministério novo, não tem orçamento, é o primeiro ano do novo governo, o orçamento não está no orçamento federal, né? E eles foram nessa direção, e isso viram um balão de ensaio. E no segundo governo isso populariza com grandes conferências, né? No programa da Dilma há uma clara aposta na continuidade, no fortalecimento desse modelo. No caso da Marina Silva, ela também valoriza esse tipo de modelo e ela fala de uma certa capilarização da participação. O sistema de conferências, o método de conferências, capilariza de alguma maneira, à medida que você pode fazer conferências municipais, e essas conferências podem inclusive ser conferências
independentes do Estado. No programa da Marina Silva ela fala de acesso a dados por protocolos abertos. Esse é o grande tema para os próximos anos, falando de governança eletrônica, de acesso ao uso da tecnologia para a transparência. Esse é um tema muito caro, que eu tenho mais pesquisado. Não basta eu ter relatórios em PDF no site do governo. A sociedade tem o direito de ter acesso aos dados, e num formato aberto, que seja independente de software proprietário, de fabricante, etc. E a ideia é que com esses dados abertos eu possa fazer novas análises. Ou seja, isso aumenta a capacidade da sociedade de fazer avaliação das políticas públicas, dar maior transparência aos gastos e aos critérios de decisão. Isso parece interessante, mas a gente sabe muito bem que é fácil construir os critérios que queiramos. Porque há uma demanda da sociedade para entender quais são os critérios, eles não são transparentes. Talvez seja mais fácil entendê-los quando a gente tiver um acesso maior a dados em nível micro. Uma coisa que eu achei bem interessante, que surgiu no programa da Dilma, promover um novo arcabouço jurídico-administrativo que facilite os entes federados, sem promover corrupção, sem reduzir os controles. No fundo, é o problema do excesso, da dificuldade da administração pública brasileira hoje lidar com os controles e com a barafunda de normas. Francisco Caetani, que é o secretário executivo adjunto do Ministério do Planejamento, fez uma fala assim, quase religiosa, né, dizendo, olha, gente, nós estamos afogados em controles. É claro, quando você está no governo, o controle enche muito a sua paciência. Você não consegue fazer as coisas, você fica amarrado. Né? Uma parte considerável dos controles não conseguem inibir o que eles deviam inibir. Eles tornam um problema a mais, porque eles são normalmente controles nos meios e não nos controles nos resultados. Também tem uma dimensão de desburocratização. E esse ponto aparece nos programas de uma maneira muito superficial. Um outro ponto é a questão de gestão por resultados. Os temas, digamos, da moda hoje da administração pública, e é tocado de uma maneira muito superficial por todo mundo. Ninguém apronta exatamente um modelo. Você já tem hoje nos programas do PPA, todos têm metas e indicadores. Peguem um conjunto de PPAs. Peguem o PPA do governo federal e peguem vários estados. Escolham regiões a gosto, partidos do governador a gosto, porte dos estados a gosto, e vejam os programas dos PPAs e a qualidade dos indicadores que estão ali colocados. Né? Sem falar da maneira como as metas são estabelecidas, que são muitas vezes o paroxismo da complacência. Esse é um problema que nós temos, mas que é um movimento ainda, pelas experiências que eu tenho visto, muito incipiente. De qualquer maneira, a gestão pública nos próximos anos vai passar pela construção de estratégias para garantir que o Estado tenha uma ação de planejamento e de resposta a uma situação econômica internacional que é totalmente nova e cheia de oscilações ainda. Ninguém disse que o ciclo de 2008 está encerrado. Você tem novas situações no Brasil, a emergência da economia brasileira. Vocês podem escolher o que vocês quiserem, pré-sal, o crescimento dos emergentes, o deslocamento do eixo econômico para a China. Tem uma série de ações que vão demandar algum tipo de capacidade de intervenção do Estado. Isso, de alguma maneira, vai engargalar na gestão pública. A ideia de profissionalização do serviço público, eu acho que essa é uma ideia inescapável no Brasil. Agora vão ter ritmos e vão ter visões. O fortalecimento dos sistemas de controle também vão continuar. Falar de gestão pública no Brasil não é falar somente do governo federal. Tem uma enorme lacuna na questão da modernização da gestão nos estados e nos municípios, e aí tem um problema sério de pensar a nossa federação, que não está sendo pensada do ponto de vista da gestão pública. Você